O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Vamos entender esta passagem que Jesus conta, essa história. Ele conta para os sacerdotes e anciãos do povo. Quem são eles? Quem são os sacerdotes na época de Jesus e os anciãos do povo? São aqueles que estão à frente do povo de Israel. Os sacerdotes são aqueles que, para quem gosta de ler a Sagrada Escritura, no Antigo Testamento tem a tribo de Levi. O que significa isso, padre? É que eles tinham um templo, e no templo, para adentrar, para oferecer um holocausto a Deus, só poderia ser um sacerdote legítimo, ungido. Nem todo mundo não, só os sacerdotes poderiam fazer isso, ok? Eles eram da tribo de Levi. Todas as tribos dos filhos de Jacó, cada um tinha uma função, ok? Bom, dito isso, então um deles ali era um desses sacerdotes, tinha uma função importantíssima. Sabe, por exemplo, quem era também um sacerdote do templo? O pai de João Batista, Zacarias. Vocês lembram que ele estava adentrando no templo, era a função dele, porque isso é feito de tempo em tempo. Então é como uma escala que nem nós temos aqui de ministro. Então a cada domingo vem um ministro, e lá no templo uma vez por ano ia um sacerdote, adentrava, a pedido do povo, levava um animal, o melhor, para oferecer a Deus como holocausto, como sacrifício. Então um desses homens estava ali na frente de Jesus, um judeu puríssimo, tá? E anciãos, ou seja, homens importantes que conheciam a palavra e a lei de Moisés, estavam ali escutando Jesus. Jesus faz de propósito esta colocação, contando a historinha de um pai que chama hoje, não amanhã, nem depois de amanhã, para ir trabalhar para ele.
Atenção aqui é muito importante a gente entender. Jesus, nesse primeiro momento ali, ele está dando um recado de uma maneira muito específica para o primeiro povo de Israel, o povo judeu, mas chamando a atenção para valer deles, e também agora para nós como católicos também, vocês vão entender. Bom, quem foi o primeiro povo escolhido entre todos os povos da terra que existiam? Existia muita gente na terra, não era só o povo de Israel que existia. Deus poderia escolher algum outro povo, escolheu o povo de Israel. Mas por que escolheu? E para quê? Isso aí talvez uma pergunta que você poderia fazer para você mesmo, para você entender por que Jesus disse várias vezes para os seus apóstolos assim: ide primeiro à casa de Israel e pregai o evangelho a eles. Veja, quem é o povo de Israel? É esse povo escolhido primeiro. Jesus insiste, ele não vai aos pagãos, não vai, gente. E é uma das coisas até tristes, sabia? Por exemplo, não sei se vocês estão lembrados, mas eu vou fazer uma memória rápida. Isso aqui é importante a gente entender. É um pouquinho da história da teologia para a gente, tá? E católico tem que saber isso um pouquinho, o mínimo. Quando Jesus entrou numa ocasião, Jesus estava dentro de uma parte do templo, onde os judeus frequentam, na época de Jesus mesmo. Jesus estava entre uns pátios, e os seus discípulos, alguns estavam fora, e vieram 2 gregos, e queriam falar com Jesus. Veja que Jesus sempre foi muito bom, né? Jesus estava lá dentro do templo, não como um sacerdote, mas dentro, onde poderia ficar um judeu. Esses gregos foram falar com um dos discípulos de Jesus: olha, queremos falar com Jesus, o vosso mestre, porque Jesus estava muito famoso. Os gregos são pagãos, não fazem parte do povo escolhido. E aí um dos discípulos de Jesus vai procurar ele onde Jesus estava dentro e fala: olha, tem 2 homens aí, eles são gregos e eles querem falar contigo. E Jesus só vai dar essa resposta aqui, e não vai até eles. É interessante isso, sabia? Você fala: pô, mas Jesus nega. Entenda, Jesus só disse isso para os seus discípulos: agora o reino de Deus será justificado. Mas não foi. O que significa isso? Que Jesus, primeiro ele veio para o povo de Israel, para dar um recado muito bem dado para o povo dele. Depois que Jesus morre, atenção, o Pai o ressuscita, atenção, aí ele começa a dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá, porque eu estarei contigo. É depois da ressurreição que Jesus pede para ir até os pagãos. Quem são os pagãos? São todos aqueles que não têm uma vida como os judeus tiveram, tendo um único Deus, com a lei de Moisés, com aqueles 613 preceitos que eles tinham que levar à risca. Então tinha muita gente no mundo. Então e nós somos filhos de pagãos. Se você analisar, por exemplo, terça-feira agora nós vamos fazer uma oração forte aqui, de quebra de maldições hereditárias, até a 4ª e 5ª geração, no genograma. Eu sei que na minha família, no lado paterno, tem alguém que tem algum vestígio com índio, outros com negros, mas para alguns negros, outros índios e negros, até chegar na gente. Um português casou com uma índia,
um português casou com uma mulher escrava negra, da onde veio surgindo a nossa estirpe familiar, para chegar aqui no Brasil. Então nós fomos de um povo pagão, não o povo escolhido primeiro. Mas agora, porque temos o batismo de Cristo, o que é o batismo de Cristo? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós pertencemos agora a um novo povo escolhido, a um novo Israel. Isso tem que ficar muito claro, tá bom, gente? Bom, voltemos lá. Então Jesus está dando um recado duplo, um para os judeus, outro para nós. Para os judeus, ele conta essa história. Os judeus é o segundo filho, segundo dessa história. Os judeus ali, representado pelo sacerdote e pelos anciãos, pertence ao grupo do segundo filho, que disse para o pai, quando o chama, eu vou. E diz, Senhor, Senhor, sabe todos os 613 preceitos, porém, atenção aqui, vai chegar na gente. Apesar deles chamarem Deus de Senhor, eles são exímios, como é que fala? Exímios fazedores e cumpridores de lei que Moisés deixou. Os judeus são muito bons para praticar a lei. Só que os judeus, é isso que Jesus está bravo. Eles não abrem o coração deles, eles não abrem. O reino de Deus não entra. Eles só cumprem a lei. Por exemplo, irmãos, vamos falar assim com muito carinho, com muito respeito, é claro. Imagina nós aqui. A gente ajuda com cesta básica. Eu ajudo com dízimo. Eu ajudo trabalhando numa pastoral. Só que o meu coração não se abre para a graça de Deus. Eu sou muito eu faço coisas boas. Era assim que os judeus faziam. Eram cumpridores de lei, mas eles não tinham os sentimentos de Cristo, segundo a leitura de hoje que Paulo está falando, né? O que Paulo está falando na segunda leitura? Né? Buscai o sentimento, que vocês tenham os sentimentos de Cristo vivendo em você. Então os judeus não tinham isso. Então eles são o segundo filho que fala, eu vou, porque Deus escolheu eles para ir, mas eles não cumprem essa vida nova, transformada. O segundo somos nós, os católicos, que vivíamos a nossa vida longe de Deus, ok? Mas depois, quando o Senhor veio ao nosso alcance, nos chamou e a gente foi. Ok? Então Jesus está dizendo, que o segundo filho são os judeus, e o primeiro, os cristãos. Só que essa fala de Jesus serve hoje para mim e para você como católicos, chamado o novo povo de Israel, que temos o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vamos na missa muitas e muitas vezes no domingo, que cumprimos alguns mandamentos da igreja, mas só que infelizmente muitos de nós não deixam ser transformado pela vida de Cristo. Então é a mesma coisa. Então a gente não pode fazer uma comparação entre eu e eles e dizer, nós somos melhores do que o povo judeu. Nós não somos. Nós não somos melhores do que o povo judeu que traiu Jesus. Aquele povo lá traiu Jesus. Traiu a Deus, né? Melhor dizendo, que é Jesus também. Então, esta fala de hoje, ela vem para mim, Padre Marcos, que sou primeiramente um sacerdote de Cristo, que eu elevo a Deus a oração do povo, sou representante de vocês, irmãos, a Deus. Se a minha vida, eu não deixar ela ser movida pelos sentimentos de Cristo, e para isso, a gente já está aprendendo de cor e salteado,
Como é que chega a ter os sentimentos de Cristo? Apenas orando, vigiando e se esvaziando. Orando diariamente, vigiando diariamente e me esvaziando de mim. São Pedro, quando só em um dia ele batizou mais de 3.000 homens, ele disse antes do batismo: para seguir Jesus Cristo, ele disse: aceita o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e convertei-vos. Ou seja, sai da sua vontade para ter os sentimentos de Cristo. Ou seja, é uma vida toda. Aí sim eu vou ter os sentimentos de Cristo. Aí sim o reino vai viver em mim. Aí sim eu digo sim a Deus e cumpro com a minha vida. Como é que se testemunha Jesus? Com a sua vida. Não com palavras. Não com palavras. Gente, vocês sabem que hoje, mais do que há 30, 40 anos atrás, nós temos ótimos pregadores dentro do mundo católico, homens e mulheres, hein? Pregadores leigos maravilhosos, tá? Maravilhosos. E temos padres que estão fazendo ótimas locuções homiléticas, ou seja, praticamente pregações de cura e libertação fantásticas. Isso é ótimo. A gente está vivendo um tempo bom assim. Porém, Cristo não se satisfaz com um dom que Ele deu para você falar muito bem do reino, mas Deus não se satisfaz com aquele que tem o dom, se ele não testemunha os sentimentos de Cristo no vamos ver da vida. Porque às vezes você pode estar de frente com um grande pregador que você admira, só que você começa a ter uma particularidade com ele, você pode se decepcionar, viu? Isso infelizmente não é geral, mas tem muitos pregadores no meio católico que não dá o testemunho de Cristo na vida do dia a dia. São ótimos pregadores, arrebanham uma multidão para Cristo, glória a Deus, aleluia. Mas não agrada a Deus pela sua conduta, igual o judeu, que sabia de cor e salteado 613 preceitos. Paulo era um deles. Paulo, que antes era Saulo, judeu bom, pregador, monstro. Entende o que o padre está falando? Um monstro de pregador, judeu, novo. Quando o homem abria a boca, os judeuzinhos ficavam tudo assim, ó, com as barbinhas se levantando toda. E Jesus não diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, porque não adianta a gente ter uma oratória, uma locução excelente, um ministério que o Senhor nos confiou, de tirar o chapéu, se eu não sou mudado por dentro, se eu não permito Cristo ser em mim, não adianta. Então essa fala aqui, ela é para mim. Se você já está pensando: ai padre, o senhor fala muito duro, eu falo duro para mim, porque se tem algo de bom, e tem algo de bom em mim, eu sei, Deus me confiou dons maravilhosos como padre, mas ai de mim, é isso que interessa, a tua vida com Cristo. Nas entrelinhas das leituras de hoje, o Senhor está dizendo: a cura, a salvação, melhor dizendo, ela precisa ser com as obras, não salvação só com a palavra, não só com a palavra, por isso que o padre está falando, é com obras. Sem obras não há salvação, não há. Paulo tem uma
já convertido no cristianismo. Ele vai dizer uma coisa que pode confundir vocês, mas não é fácil de entender. Ele vai dizer, falando sobre os judeus que ele é. Ele vai dizer que as obras que nós fazemos não nos levam à salvação. Pois é, os judeus então não só crê, eles fazem obras, qual as obras? Aquelas que para nós não interessa nenhuma. Qual? Circuncisão, não comer carne de porco, para nós não interessa nada disso, isso acabou. Não fazer transfusão de sangue. Quando o menino nasce, é o primeiro que nasce do ventre da mãe, tem que fazer ser circunciso. E assim por diante. Então estas obras, Paulo está falando, elas não valem para nada. É as obras que na vida e no sentimento de Cristo, vivendo em você, vai operar através de você. Então não adianta falar Senhor, Senhor, se a gente não der um testemunho com a vida em relação ao outro. Veja o que Paulo está falando. Paulo está convertidinho já. Ele vai dizer aqui, ele está dizendo ali, que quem tem os sentimentos de Cristo, sempre enxerga o outro, como se fosse, não é, como se fosse melhor do que você. Quando você, entenda o que ele está querendo dizer, você tem misericórdia, você tem compaixão, você quer estar por perto desses. Agora, quem são eles? Vamos ver. Quem são esses? Os que vivem no pecado. Aqui mexe com a gente. Tem muita gente que mete o pau no Papa Francisco, porque ele tem uma visitinha particular com não sei quem lá, e que a gente sabe, ou que você sabe, ou que a senhora sabe, que não é nada legal. E aí a gente fala assim, eita, será que esse Papa foi realmente o escolhido por Deus? Cuidado, foi escolhido por Deus. Cuidado, será que esse bispo foi escolhido por Deus ou pelo diabo? Cuidado. Claro que um ungido do Senhor pode desbarrancar por outro lado, pode. Mas atenção no que Cristo está falando. A quem ele veio? Aos doentes. Olha aqui, olha lá o Evangelho, Jesus dizendo, quem é que vai preceder no reino? As prostitutas e os, tem aí, como eu esqueci o nome, quem? Os cobradores de impostos, vamos ver se é mesmo, aqui ó, os publicanos, é isso aí, e as prostitutas, esses vão preceder no reino de Deus. Por quê? Porque quando a gente reza pela conversão de alguém que está perdido, se essa pessoa se converter, é a primeira parte do filho que Jesus disse ali. Na verdade ele está vivendo só o jeito dele, a vida dele. Mas se ele se converter, por acaso vocês nunca ouviram essas histórias assim? Olha, antes de eu ser convertido, eu era um drogado e vendia droga para a moçada toda aí. Eu acabei com a vida de muitos filhos de vocês, viu? Porque eu mesmo fui um traficante de drogas pesadas, tá? E eu acabei nisso aí. Porém, todavia, um dia, Deus apareceu na minha vida. E agora, convertido, eu trabalho no meio desses irmãos que um dia eu mesmo vendi drogas para eles se morrerem, e hoje eu estou no meio deles em nome de Jesus, pregando a cura e a libertação, para que eles se convertam e voltem para Deus. Vocês já não viram vários casos assim? Então é isso que Jesus está falando. Só que a gente não põe na nossa oração quem nos pesa, e deveria pôr sempre na nossa oração. Quem é que nos pesa? Quem você não gosta.
E como que ela deve ser essa oração? Ela tem que ter um duplo sentido. Primeiro, nas pessoas que eu não gosto, eu rezo para que o Espírito de Cristo, esse sentimento dele, cure o meu, porque eu não gosto dela. Eu não gosto, eu tenho raiva dela, eu tenho mágoa dela, eu tenho muita mágoa. Mágoa é tristeza, gente. Então, primeiro, que Deus cure o meu, para que eu tenha o sentimento de Cristo sobre este irmão, da mesma maneira que Cristo, com o sentimento dele, teve por mim, quando ele me encontrou em pecado bruto, antes de eu ser batizado. Então, primeiro, cura o meu coração, Senhor, da mágoa, da tristeza, da decepção desse irmão. 2, e eu rezo por ele também, para que ele também um dia, com a tua graça, se converta e se una comigo num só corpo, um só coração. Deveria ser assim. Por que vocês acham? Quem me acompanha sabe, todas as minhas orações na rádio 9 de julho, que é a melhor do mundo, melhor rádio do mundo, porque eu trabalho lá mesmo, e a gente fala no poder quem é Jesus. Para mim ele é a melhor do mundo. Ali eu oro para os nossos governantes, e vocês sabem em que fase nós estamos hoje, né, irmãos? Estão para assinar uma lei para descriminalização do aborto. Isso para nós é uma infâmia, para nós católicos, mas para eles não. Nós vamos ficar batendo neles, nós vamos com a espada contra eles? Não. Quem puder, que se quiser sair na rua, falar não, porque a maioria do povo católico é católico, ou se não é católico é cristão, e não é a favor, mesmo que tenha gente que não tem nem religião, é a favor de que a mãe tenha o filho, não é a favor do aborto. Se a gente for ver na real, é esmagadora a quantidade de brasileiros que não são a favor do aborto, é esmagadora, é a maioria. Só que nós vamos fazer o quê? Orar por todos os dias, por essas pessoas no coração de Cristo, e clamar: Senhor, tenha misericórdia, igualzinho que eles fizeram lá. Jesus falou na cruz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. A nossa luta não é contra homens de carne, não é para bater, não é violência, não é para lá jogar bomba, nada errado, é para orar. A luta é oracional. E se um dia eles quiserem vir falar comigo, eu vou tratar também, vou pegar o melhor cafezinho, melhor chazinho. Pode mostrar aí, chega, senta aqui, para todo mundo meter o pau em mim depois também. Senta aí. Se eu tiver oportunidade, eu vou falar, como padre. Se não quiser me ouvir, não vou tratá-lo mal, só vou dizer: continuarei rezando por você. Mas por vocês e pelo sistema, portanto, eu não concordo com isso, mas eu respeito as suas decisões. Deus é maior. Pronto, é assim que tem que ser. E rezar, e continuar rezando. Não encher a boca para falar, meter o pau e vamos para cima. Se vocês quiserem se reunir, o nosso país ainda é democrático, então você pode manifestar, se quiser. Agora, não é com pau, com espada, com prego, com não sei o que, nada. Para dizer o quê? Reze pelo outro. Veja o outro como aquele que hoje precisa mais de oração do que você. Por quê? Se você sentir que agora o Senhor já está tocando em você. Agora, se Cristo não estiver tocando em você, meu irmão, minha irmã, você vai querer pegar a espada, você vai querer arrancar as orelhas dessa turma todinha. Isso está errado. Então veja, entenda o que Jesus está falando para você e para mim. Traz para você. Somos brasileiros? Somos. Mas nós temos uma família. Agora vem com você. Como você está vivendo a vida de Cristo na sua casa? Como? Porque é fácil você olhar para a janela lá para fora e ver: estão querendo fazer isso, estão querendo fazer aquilo, como católico, até parece que nós somos os defensores de tudo. Tá, você pode ver o jornalismo, pode olhar, ficar indignado e rezar,
mas você não pode esquecer de olhar para dentro da sua casa. Ô meus irmãos, ô minha irmã, eu estava falando com a minha mãe agora há pouco, pessoas que começaram dentro da igreja, carismática, que foram educadas e formadas por padres maravilhosos, levou a criança aprendeu a adorar a Jesus, a entender a doutrina da igreja. Só que essas pessoas, porque pararam de rezar, atenção, porque deu uma brecha, já não estava rezando, reza mais como antes, porque agora já não vai mais nesses eventos católicos ou nas santas missas. O que aconteceu? Dia 31 é dia que intitularam no mundo como o dia das bruxas, para nós não é. E essas pessoas que um dia beberam do corpo de Cristo, que tiveram uma doutrina tão linda, dizendo que isso é uma cultura do mundo que não conhece a Deus, para não falar outra coisa, pega a filha e coloca ela todinha de bruxa. Aí você ainda fica olhando, querendo bater. Não, primeiro olha para você. Sempre primeiro isso, entra dentro da sua casa e dá uma olhada, como que nós estamos vivendo? Como é que está minha filha vivendo? Como que a minha filha, meu filho está educando os filhos deles? Eu tenho que rezar, tem que conversar, se não der para ter um diálogo, ore, faz novena de São Miguel, aí sim, faz a quaresma de São Miguel, faz a quaresma de Cristo, mas põe eles ali. Sabe, gente, nós temos uma mania que é da desgraça mesmo. A gente não olha para nós, a gente olha para os outros. Aquela maldita comparação que falamos domingo passado. Está pegando fogo aí nos congressos da vida? Está. Temos que orar muito. Tem que orar muito, muito. E despertar a consciência do povo. Ótimo. Fora isso, antes, dá um pulinho dentro da sua casa. Dá uma olhada no seu matrimônio. Dá uma olhada no resultado que está acontecendo com teus filhos. Dá uma olhadinha como teu filho, a tua filha vem mudando depois da sua má conduta junto com o teu marido, de gritos, berros e brigas na frente dos filhos. Olha para os filhos. Olha como está lesando a cabeça desse menino. Olha como está lesando a cabecinha dessa menina. Antes de ficar olhando, só olha para o teu olho. Jesus está mostrando isso para todos nós. Começando por mim. Filhos entrando nas drogas, que coisa medonha. Depressão, suicídio no meio dos jovens. Por quê? Porque a minha casa está pegando fogo há muito tempo. A minha casa. Eu tenho que orar pelos líderes, mas eu tenho que começar a dar o testemunho dentro da minha própria casa. Onde Deus colocou, espera você? Em qual Galileia Deus espera você? Cada um aqui tem uma vocação. A tua Galileia é teu matrimônio, filha. É o primeiro lugar que Cristo espera aí. O meu, como padre, na onde ele me colocou. Para outros casais, a sua família. É aí. E ore pelo governo, ore pelos líderes, ore pelo Papa, ore pelos bispos, ore pelos padres. Ótimo. Mas a casa que o Senhor te confiou é a sua. Nós somos um povo sacerdotal. Vamos entender o que é isso agora. Sabe o que significa um povo sacerdotal? Um povo de intercessão, um povo que dá testemunho com a sua própria vida, para que o outro te veja, venha até você e descubra qual é o manjar que você está comendo. Foi por isso que Deus escolheu o povo de Israel, no meio de tantos povos na terra. Eles têm uma missão. Qual é a missão deles? Que Jesus chamou a atenção. Testemunhar Deus como casados, como mulher, como homem, como jovem, como solteiro. Testemunhar a vida de Deus em você,
para que o mundo veja, o mundo fale: quem é esse Deus que vocês adoram? Aí você diz assim: vinde e vede. Foi essa missão que Deus deu para o primeiro filho chamado, o povo de Israel, que Jesus veio chamar a atenção deles, dizendo: olha, vocês vão ser ultrapassados por outros que virão na frente de vocês. E isso está acontecendo com a gente também, irmãos. Com a gente. Jesus está chamando a atenção da gente. Cristo está nessa Galileia onde você vive. É aí que Ele quer que você testemunhe a vida dEle. Não adianta falar Senhor, Senhor. Não adianta ir para a Canção Nova, para o Instituto Resling, para ir no Padre não sei o quê, Padre Marcos, essa espadaiada toda aí. Não adianta. Se não mudar por dentro, a casa está pegando fogo. Estou falando besteira? Crises psicológicas nos filhos de vocês. Filhas se perdendo, filhos se perdendo. Cadê os teus sentimentos de Cristo aí? Oh, meus irmãos, é isso que Cristo está falando para a gente, por amor. Aí a gente vai fazer que nem a primeira leitura. Deus deveria fazer isso, fazer aquilo. Por que Deus nos abandonou? Deus nos abandonou? Ou eu e você que abandonamos a vida de Cristo? Não é dizendo Senhor, Senhor, que nós chegaremos à vida eterna, irmãos. É com joelho no chão. É com esvaziamento diário de mim. Somos nós que temos que nos converter, não Deus se converter a mim e a você. Olha o mundo. O mundo bota o dedo no nariz de Deus. Como se dissesse: tu tens que se converter a nós. Não. Ele é o Senhor e único. Não nós idólatras. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, nós criamos um ídolo. Não, irmãos e irmãs. O Senhor está pegando forte com a gente. Ele ama, eu já disse, Deus é bom, Ele não é bonzinho. E a gente está dormindo. Está dormindo, o tempo está passando, os nossos filhos estão crescendo, e eles não querem mais saber de Deus. E sabe quem é que vai ser cobrado? Eles vão, como diz a palavra, Cristo falou, eles serão cobrados pelos pecados que eles cometeram. Mas vós, ó pais, Padre, receberão o encontro mais forte por não ter doutrinado a eles com as vossas vidas, tendo a vida de vós em mim. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você não vai convencer o seu filho se você não mudar. Uma das piores coisas que estão acontecendo hoje é o pai e a mãe que estão brigados, um marido com a mulher, e eles detonam para o filho, ou a mãe, ou detona o pai. Isso é do diabo. Isso é fazer um destroço da família que Cristo colocou nesse mundo aqui. Não, uma mãe que já tem os sentimentos de Cristo, mesmo que ela fale, não tem mais condições de eu viver com meu marido, não tem mais. Ótimo, o que você vai fazer? Eu não, Padre, Cristo em mim. Maravilha. Aí sim, no dia que uma mulher chegar e deixar os sentimentos de Cristo nas encruzilhadas dessa Galileia que está doente,
deixar o sentimento de Cristo acontecer, os filhos não serão traumatizados como estão sendo. Porque os filhos estão sendo traumatizados do jeito que estão sendo, porque os pais cristãos, dá até raiva de falar isso, se portam como ateus. Diz Senhor, Senhor, diz aleluia, glória a Deus, Eucaristia é tudo de bom, mas não tem a vida de Cristo. Aí o filho e a filha que olha isso, olha para o pai, está doente, olha para a mãe, está doente. Como é que fica o filho? Doente. E um dia nós vamos ter que explicar isso para Deus. Não é brincadeira seguir Jesus. Parece que Jesus está quietinho, quietinho. E não vê que essas conversinhas, o mundo está acabando, hein? O padre lá, exorcista, já falou que vai vir um negócio aí, vai vir não sei o quê. Está tudo certo, pode ser que isso aconteça. Não é isso que a gente tem que ter medo. É disso que o padre está falando que a gente tem que ter medo. Porque quando Cristo chamar, Ele pode chamar você agora. Agora vai ser o fim dos tempos para você. Ele pode chamar amanhã, daqui a pouco. E é nesta hora que você vai ter um encontro com Ele. O teu juízo é feito ali, na hora. Não brinca. Esse silêncio de Deus, na verdade não é silêncio, é graça plena sendo manifestada na gente. Quem tiver ouvido, ouça. Cristo fala com a gente o tempo todo. Oh, meu irmão, minha irmã, não é brincadeira não. Erguer os braços e proclamar: Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Jesus Cristo é o Senhor desse lugar. Ele é a vitória deste lugar. Não ter medo de falar de Cristo, e não ter medo de ser Cristo na sua casa. Tem que ter esse casamento perfeito, senão fica só na oratória, não faz nada. Pode ser uma mãe pregadora da palavra de Cristo, maravilhosa, mas se não tiver a vida de Cristo, murchando a sua vida e fazendo a vida dele crescer em você, você nunca vai ser uma boa mãe, você nunca vai ser um bom pai, você nunca vai ser um bom padre. Meus irmãos, é isso que Jesus está falando. Ele não está puxando a orelha só dos judeus, Ele está puxando a minha, a sua, a vossa. Dorme para ver. Não é brincadeira. Sofrimento tereis nesse mundo, sofrimento tereis, vai perder, vai enterrar quem você não quer, vai ter doença, vai doer, vai ser perseguido. Por amor de Deus, essa tabuada, a gente já tem que saber ela de cor. A questão não é essa, a questão é outra. Senhor, quando chegar esse momento na minha vida, dai-me a graça do teu sentimento em mim, para eu testemunhá-lo nesta hora. É aí que começa o cristianismo. O resto é blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. É na hora da perda, é na hora da grande perseguição. E nós não estamos vivendo uma grande perseguição? Estamos, mas começa dentro da tua casa, nunca esqueça disso. Não se escabele, proclame com a sua vida que Cristo já venceu. Começando essa mudança dentro de você, orando: cura-me, Senhor, cura o meu coração. Jesus, cura o meu coração em relação ao que eu estou vendo no governo. Cura o meu primeiro, o meu, para que quando eu olhar para eles, eu tenha o teu olhar,
porque o meu é de revolta. E como mãe, como pai, se está acontecendo alguma coisinha aí na tua família, que descompensou o que você jamais queria que acontecesse, se você não tiver o sentimento de Cristo, você vai matar o teu filho, você vai matar a sua filha. Aí nós podemos dizer assassino. Sabe por quê que a gente pode dizer assassino e assassina? Porque o diabo é. E o que o diabo fez? Ele me deu a ilusão que o sentimento é meu e eu sei como é que eu devo educar minha filha e meu filho. Assassino! Assassino! Não o meu, o teu em mim, Senhor. Na hora que vier uma conversa da minha filha ou do meu filho que desajusta qualquer circunstância familiar, se eu não tiver a vida de Cristo, eu sou um assassino. Eu quero acabar com esse filho. Eu não admito você isso, eu não admito você aquilo. Isso vem do inferno. Eu estava morrendo uma vez no mar, já contei, mas 70 vezes joguei. Eu senti pela primeira vez na minha vida o pressentimento da morte. Eu estava no mar, com cãibra nas duas pernas e num braço, fiquei só com um funcionando normal. A minha respiração começou a ficar esquisita. Eu falei, eu vou morrer. Foi, agora chegou minha hora. Primeira coisa que eu pensei, o que você pensaria nessa hora? Só que eu não tenho filho, não tenho nada dessas coisas. Senhor, tenha misericórdia dos meus pecados. E por que eu falei? Eu só pensei isso, eu não conseguia falar. Eu pensei que eu tinha que respirar. Eu só pensei, Senhor, tenha misericórdia dos meus pecados. E eu gostaria tanto que Ele tivesse. Falei, vou morrer. Agora já era. Senhor, não, se o Senhor olhar para os meus pecados, eu vou para o inferno. Isso há mais de 30 anos atrás. Você não espera a misericórdia de Deus? Sempre? Sim ou não? Na sua casa, como é que estão as coisas? Cuidado para você não ser um assassino. Deus pode permitir que você passe pelo crivo que você não queria. Aí na Galileia. Essa é a sua Galileia. Você vai experimentar. Se você não tiver o sentimento de Cristo nesta hora, você mata com a tua boca a vida da tua filha. Você mata teu filho com a tua língua. Você mata o filho de Deus que está no governo com a tua língua. Assassinos. Não foi para isso que eu te chamei. Não foi assim que eu te chamei. É com os meus sentimentos. Para trás, Pedro. Tu não pensas como Deus. O que mais queremos ouvir, irmãos? É para calar a gente mesmo. Olha para dentro da sua casa. Está sendo quebrada muitas coisas ali. Nós vamos fazer aqui uma oração na terça-feira de quebras de maldições hereditárias. Quais? Estas que eu acabei de falar. Pai, mãe, que amaldiçoou o filho. Ou decretou a morte na hora da ira, foi com o sentimento dela, nela, dela, falou tudo para o filho, vomitou, assassinou, prendeu, arrebentou, amaldiçoou. Que decepção! Você não deveria ter feito isso. Você gostaria que Jesus chegasse para mim na hora que eu estou morrendo lá na praia e Ele dissesse para mim assim, só um minutinho, que decepção que você fez comigo, me mata logo, pronto. Eu ia ficar tão desesperado que eu falei, então me mata logo. Não, eu quero a misericórdia, Senhor. Então, pais, irmãos, padres, tenha misericórdia daqueles
que hoje vive uma tempestade na tua frente, reze, porque se você não rezar, você não vai dar o testemunho. Que nós estamos falando aqui, que nós abrimos o mês da missão, missionário, você é o primeiro missionário da tua casa. A missão começa na tua casa, na tua vida pessoal e particular, com as pessoas com quem você convive, com o teu irmão, sua irmã de sangue, ok? Ah, minha irmã está perdida, está bebendo muito, ela não quer que ninguém ajude ela. Ela está doentinha, filha. Ela precisa ser aquela que a palavra está dizendo aqui. Põe a sua irmã como se ela fosse mais importante do que você. Mas ela não quer ajuda, padre. Não importa. Esse é o teu sentimento. Vá com Cristo, é orando por ela, é agindo com ela, como Cristo quer que agir em você. Nós vamos precisar orar muito, irmãos, para quebrar essa cadeia que está no meio da gente. Nós estamos vivendo um grande inferno, e nós não percebemos ainda. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de todos nós que estamos aqui. Nós estamos no mesmo barco. Feliz aquele que quer mudar de vida. Mas quer mudar quando? Hoje. Não sei quanto tempo eu tenho, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Mas não fica só nessa palavra, tenha misericórdia. Peça a Deus que Ele te dê um sentimento igual dele. Cura o meu coração, Jesus. Eu ataco o Brasil. Eu ataco os governantes. Eu ataco a minha filha. Eu ataco o meu marido. Eu ataco a minha esposa. Eu ataco os meus filhos. Eu ataco qualquer um. Eu não sou bom. Tu és bom. Cura-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Tem piedade de mim. Eu sou este segundo filho que disse: eu vou agora, mas não estou indo. Como eu gostaria de ir, Jesus, eu não consigo ainda. Admita isso. Fica melhor. Eu não consigo, Jesus. Eu ainda não sei amar como o Senhor ama. Cura-me. Lembra da tua irmã? Está doente. Não é para fazer sentimentalismo para você. É para que o sentimento de Cristo viva em você. Para olhar para a tua irmã e ter gestos. Porque palavras não servem mais. Que você tenha gestos de Cristo perto dela. De compaixão. Um olhar que não condena, mas um olhar que ama. Sabe o que é um olhar que ama? É que nem o padre passa aqui, vê uma criancinha, e o padre olha assim. É isso, é sentimento de Cristo. A gente não consegue. A gente não consegue. E diz: Senhor, Senhor, hein? Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Se uma pessoa que trabalha aqui na paróquia e servos que não gostam dela conseguisse olhar com o sentimento de Cristo, olharia com aquele olhar de Cristo olhando uma criança que ama. Não o pecado dela, os meus sentimentos, filho. Foi isso que eu vim fazer no mundo, dar os meus sentimentos para você viver. Isso. Faz isso em mim, Jesus. Eu ainda não consigo. Eu tenho tanta dificuldade, Jesus. Eu estou sempre olhando para trás, reclamando a minha vida, Senhor. Reclamando minha vida, Jesus. Não. Dai-me os teus sentimentos, Jesus. Dai-me os teus sentimentos.
No dia que você tiver o sentimento de Cristo, até de você vai ter misericórdia. Olha isso. Tem muitas pessoas que não se perdoam porque cometeram abortos e sofrem porque não conseguem esquecer a imagem de ir naquela clínica e cometer um aborto. O padre já perdoou, filha. Eu sei. Eu não consigo esquecer. Deixa o sentimento de Cristo viver em você, porque você é capaz nesta hora de ter misericórdia até de você. É como se uma voz dissesse assim: pensa no teu nome agora. Você não sabia o que você estava fazendo. Olha aqui, o bebezinho está intercedendo por você. Tá bom? Ele não está triste com você. Imagina a cena. Volta para a vida. Seja uma defensora agora da vida das vidas todas, não só das crianças, todas. Veja, Cristo tem misericórdia de você. Que você tenha misericórdia dos nossos líderes religiosos, nossos líderes políticos. Vou colocar a cena. Padre, eu não consigo me perdoar. Como se Deus colocasse a criancinha do teu lado e mostrasse: olha, ela está comigo, olha. Ela está feliz por você. Ela é uma intercessorinha sua, viu? Agora presta atenção. Olha os meus sentimentos em você. Você é capaz de se perdoar. Quem não reza, quem não vigia, não pode ser meu discípulo. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Venha ao nosso encontro, Filho de Deus. Pecamos contra ti e contra os homens, Senhor. Olha para mim, Senhor. Olha onde eu cheguei. Olha a sujeira dentro de mim, Jesus. Fecha os teus olhos. Nada encontrará. Reflita, reflita. De bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Levanta teus braços. Vai lá. Dá-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao Aonde eu não posso ir, Senhor, tu podes. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Sim, Senhor, tudo isso nós colocamos diante do teu altar. Minha vida, minha história, meu chamado, Senhor. Foi o Senhor que me chamou. O Senhor veio primeiro em mim e me atraiu a ti, Senhor, e derramou o teu Santo Espírito
sobre a minha história, sobre a minha vida. Transforma, Senhor, o meu coração nesta hora. Eu ainda não consigo. Eu ainda não consigo, Jesus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Fecha teus olhos, meu irmão, minha irmã. Deixa a presença do Rei da Glória passar no meio de nós, como uma brisa leve. Transforma-me, Senhor. Cura-me. Sim, Senhor Deus. O sacerdote disse que nós podemos ser assassinos, e que nós assassinamos com a nossa palavra, com o nosso sentimento. Ele mata. O nosso sentimento está doente. O padre disse isso. O padre disse isso, que eu posso matar a minha própria filha com palavras, meu próprio filho, minha própria irmã de sangue. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus, nesta hora. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer. Cura-me, Jesus. cumprir todo o teu Cura-me, cura-me, Senhor. Dá-me um coração Entra na minha casa agora. Cura-me, Senhor. Entra, Senhor. Entra agora nesta área da minha vida. Vamos orando, irmãos. Hoje eu quero entrar no teu coração hoje, com atitudes, com o meu jeito, com o meu olhar, com a minha voz, com o meu jeito de ser. Muda-me, Senhor. Cura-me, cura-me nas horas mais difíceis. Cura-me. Levanta teus braços, meu irmão, minha irmã. Deixe o Espírito Santo sobrevoar sobre a nossa vida, sobre a tua vida nesta hora. Dá-me um coração, Senhor. Vamos lá. Dá-me um coração igual ao teu, O quê? meu mestre. Dá-me um coração igual ao seu, Coração disposto a obedecer, cumprir, Senhor, cumprir todo o teu querer. Dai meu coração. Dá-me um coração igual ao teu. O Senhor está visitando muitas pessoas nesse momento, mas em especial está visitando você agora. Você que questionou o Evangelho de terça-feira, aonde o Evangelho dizia que Jesus proclamou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aonde você questionou esse Evangelho, e Jesus agora está tocando você e está falando: minha mãe, meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e as colocam em prática. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Momento forte, momento lindo. Fala, ministério, para terminar mais uma vez, vai. Dá-me um coração igual ao teu, Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus